Ok, esse é o vídeo 6 desse canal. Esse canal tem por intuito deixar um registro aqui, quase como um diário de um artista, sempre passando as minhas reflexões, meus pensamentos, experiência, acerca dos meus objetivos, acerca dos objetivos que eu tracei. E o primeiro deles é modificar a pegada da minha mão, que como vocês podem ver no vídeo aí, tá uma pegada de mão um pouco mais correta em relação à minha anterior. E isso vai me dar possivelmente mais mobilidade no futuro. Eu estou enfrentando algumas dificuldades normais, como qualquer pessoa enfrentaria, mas eu estou treinando algumas coisas extras, treinando linha, fazendo aquecimento, como eu mostrei no vídeo anterior. Eu estou até usando escrita, tentando não errar em relação a isso, sempre focando nessa melhoria. E esse vídeo é para dizer como foram minhas expressões dos últimos dias. Eu devo sempre lembrar que meus vídeos são sem roteiros, então acaba que fica uma conversa um pouco fluida, às vezes até um pouco aleatória. Então me perdoe os erros, às vezes que eu posso estar em português ou até as travas de pensamento e acabo voltando para falar de maneira mais correta, né? Enfim, eu ultimamente tenho achado que eu tenho desenhado poucas horas em relação ao que eu deveria estar fazendo. Meu plano era treinar mais ou menos 5 horas por dia e eu já tinha traçado, inclusive, o tempo que eu ia gastar para normalizar essa pegada de mão e fazer a quantidade de detalhes e estar na minha capacidade máxima em relação à pegada anterior e ficar uma coisa meio páreo, basicamente, com a minha pegada anterior. Mas, dado algumas pequenas situações do dia a dia, eu acabo que não estou me concentrando o suficiente, ou então separando o tempo necessário para desenhar assim, desenhar a quantidade de horas que eu necessito, né? E eu sei que a melhoria muitas vezes depende do trabalho árduo, né? Não adianta você ter uma direção bem traçada, um plano bem resolvido, sabe, um tempo hábil e não chegar e se esforçar arduamente, né? Fazendo sempre o seu máximo. E isso é algo que eu realmente preciso fazer. Eu preciso bater essa quantidade de horas mínimas por dia para que eu consiga atingir o meu objetivo. Eu tenho sentido que as minhas linhas, o meu desenho, o meu traço está melhorando. Né? Isso também se deve, é claro, a melhoria, digamos assim, um pouco acima do que eu esperava em relação à folha, que eu não estou mais usando uma folha de gramatura baixa, mas também possivelmente tem a ver com a minha melhoria realmente da mão, né? Eu estou alguns dias já treinando assim, então acaba que isso de alguma forma me favorece, né? A gente sempre deve lembrar que se nós melhorarmos 1% a cada dia, o método Kaizen, né, japonês, de melhorar 1% por dia, basicamente em um ano nós teríamos um resultado como se a gente tivesse melhorado 37 vezes. Então imagine só melhorar 37 vezes em um ano. É claro, isso depende de você ser constante e é claro você não adoecer e não acontecer nada que impeça você de estudar, né? De se esforçar em relação a isso, né? Esse primeiro desenho que eu mostrei anteriormente, eu estava bem tranquilo, foi um desenho de manhã, então eu estava bem fluindo bastante, né? E posteriormente eu pensei em usar um Assis para fazer um treino de tênis, desenhar alguns tênis basicamente, né? Na verdade, um tipo de tênis só, porque é uma das coisas que eu preciso melhorar. Todas as vezes que eu vou desenhar algum personagem, quando vai na parte da orelha, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples e pequeno. Eu não preciso ficar olhando para nada, porque o desenho de uma orelha, ele está na minha cabeça já. Então eu consigo desenhar em qualquer posição, eu consigo dividir em várias partes. Então eu acredito que para chegar no meu objetivo eu tenho que fazer assim nas diversas partes do corpo e dominar ele muito bem. Então sapatos, tênis, bota, o próprio pé, a própria mão são partes do corpo realmente importantes, né? A parte da mão, por exemplo, é tão importante que as IAs ainda erram às vezes, né? A posição da mão, os dedos eles costumam errar às vezes porque é algo realmente complicado você deixar um pouco mais interessante e não cometer erros, basicamente. Eu sempre estou me criticando, eu sempre estou me avaliando assim de forma muito rigorosa. Chega um momento, em qualquer fase de estudos, que você acaba sendo seu próprio mestre, você acaba colocando os obstáculos para você vencer. Se você ler o livro Maestria
outros livros que eu pretendo abordar no futuro, que tratam justamente sobre essa jornada de você se tornar mestre ou de você melhorar skills, você sabe que você não pode ficar na zona de conforto. E você realmente tem que ser o seu próprio técnico, o seu próprio coach, né? Seu próprio treinador e muitas vezes cobrar vocês. Eu preciso melhorar nisso aqui, sair da zona de conforto sempre. E essa parte de tênis, talvez vocês venham ver bastante, né, nos próximos vídeos, porque é algo que eu realmente quero dominar, assim, ter um amplo domínio disso, porque quando você está desenhando personagens, por exemplo, em pé, ou correndo, ou enfim, em qualquer outra posição, essa parte realmente relevante para mim e é algo que eu tenho uma consciência muito grande que eu preciso melhorar. Eu cheguei a desenhar um dia desses, poucos dias atrás, na verdade, uma, alguns tênis de memória. Eu não gostei do resultado, então eu percebi que eu preciso realmente focar nisso. Eu sempre treinei, por exemplo, anatomia, parte de musculatura exposta, principalmente usando referências de bodybuilding, ou então usando referências de alguns livros que cuidam da parte de anatomia, que eu também posso trazer posteriormente aqui no futuro. Possivelmente eu vou falar sobre isso no futuro. Possivelmente eu vou fazer algum vídeo sobre livros, essas coisas assim. Mas a parte do pé em si, assim, eu diria que foi uma das coisas que eu menos estudei de fato. E agora eu estou precisando realmente voltar e focar para que fique totalmente que esse conhecimento ele se assenta na minha memória de forma muito confortável, né? Esse terceiro vídeo que eu estou mostrando a vocês acelerado, uma característica dele é que eu comecei bem e depois meus pensamentos começaram a ficar um pouco agitados. Eu sempre digo que a boa parte dos meus sentimentos estão realmente envolvidos com o desenho. Então, se eu fico ansioso, se eu fico com raiva, se eu fico nervoso, por exemplo, ele aparece rapidamente no meu traço, mas especificamente nesse traço, não em traços de sketch, por exemplo, ou em página de quadrinhos, ou então em um desenho aleatório, porque esse desenho, eu diria que ele é a parte mais sensível, basicamente, né? Porque minha mente ela está em plena atividade total e minha mão muitas vezes quando fica ansiosa fica um pouco trêmula, o traço não fica tão bem, não estou pensando mais tão bem na minha capacidade máxima, né? Então acaba que eu não fiquei satisfeito basicamente com o resultado, embora o começo tenha sido ainda agradável. Eu estava fazendo de noite esse e aí dá para perceber pela iluminação, né? Então acaba que foi uma parte assim que quando eu terminei, eu estava querendo realmente terminar, não estava muito contente com o resultado, mas de toda forma essa caneta tem mais domínio que a CIS, né? Então acaba que eu consigo colocar um pouco mais de detalhes. Eu tentei aproximar um pouco a câmera porque a câmera estava um pouco distante, não estava dando muito bem para pegar os detalhes. Ainda não dá realmente para pegar tantos detalhes. Talvez se você estiver vendo pelo computador ou então por uma tela grande, né? Acaba que você vai ver um pouco mais de detalhes assim ali em si, né? E uma das coisas que mesmo quando às vezes você não está bem, quando os seus sentimentos ou quando os seus pensamentos realmente estão dispersos, estão em um dia difícil e tudo mais, você não pode deixar de treinar, né? Isso é algo que ou então deixar de estudar desenho, deixar de praticar, como você queira colocar, né? Porque melhor, é bem melhor, é sempre melhor você treinar e você praticar do que você deixar de lado, assim, entende? Hoje eu não estou bem, eu não vou desenhar. É melhor você, pelo menos, separar um tempo, nem que seja o tempo mínimo, né? Um tempo mínimo de você desenhar, de você praticar, porque se você deixar para outro dia, sempre vai ser mais difícil. Então, eu acho que isso deve ser o pensamento em geral de uma pessoa que está correndo atrás da maestria, né? Eu conheço alguns artistas, algumas pessoas que correm atrás de coisas de ganhar dinheiro com desenho e tudo mais, de realmente se tornar um artista, de ter um nível realmente bom, mas o meu pensamento é de me expor o máximo possível nisso e ganhar o máximo possível de experiência e de capacidade realmente de desenho. Talvez seja isso que me move. Talvez seja isso que me motiva todos os dias, quase como se desenho fizesse parte da minha vida, assim. Ou como se minha vida fizesse parte de desenho já, né? Já não é mais o desenho como hobby, sim um desenho como realmente algo importante demais da minha vida, né? Enfim, então eu acho que
é isso, eu já consegui passar tudo o que eu penso e em breve eu volto com outro vídeo.